concurseiro, concurseira, chegamos! Mais uma prova Atualidades no ar, nos aproximando de uma centena de programas. E o tema de hoje é o seguinte: Brasil, criação de cidades e a falta de planejamento urbano. Isso mesmo, nosso país tem uma tradição em não criar planejamento urbano, em não planejar, em não ter um projeto para as nossas cidades, os 5.570 municípios que têm uma área urbana, sem contar aí os distritos que existem distribuídos dentro desses municípios sem planejamento. Veja só, isso ficou muito, mas muito marcante com a falta de água, a crise hídrica, um eufemismo danado esta palavra que foi posta aí, crise hídrica. É falta de água, é falta de planejamento, porque choveu o suficiente ou mais do que em qualquer outro lugar do mundo que tem, entre aspas, a chamada crise hídrica, mais do que em Israel. Mas o que aconteceu? Os nossos governantes, como planejaram errado ou não planejaram, passamos por esses problemas. De onde eu vou... o que eu vou falar para você hoje, de onde eu tirei, de onde eu vou tirar parte da minha fala. Deixa eu mostrar isso para justificar o que eu vou comentar com você, e daí já fica aí com uma espécie de bibliografia. Combinado? Vamos lá. Reginaldo, mostra aí, por favor. Dilma sanciona o Estatuto da Metrópole, mas veta a criação de fundo. Quando que aconteceu isso? É início de janeiro, tá? Esse dado, faz tempo que eu queria trazer para vocês, mas ia aparecendo outras notícias, agora eu consegui incluir na nossa pauta. Dia 13/1 foi sancionado o quê? O Estatuto da Metrópole, é o que nós vamos trabalhar. A outra matéria, falando do mesmo tema, aquela era da Folha de São Paulo, esse aqui é da Gazeta do Povo. Lei dará vida às regiões metropolitanas. E tudo isso, das duas matérias, saiu em vários outros jornais, mas não vou mostrar aqui para vocês. Tudo isso está neste projeto aqui, um PDF do IPEA, e que diz o seguinte: 40 anos de regiões metropolitanas. É um longo PDF que você encontra gratuitamente na internet, e você sabe que o IPEA é um instituto extremamente respeitado dentro do nosso país. Fica aí a dica, essa bibliografia, porque você está planejando um concurso que você sabe que aquela prefeitura, que aquele organismo estadual vai te cobrar temas relacionados ao planejamento da cidade. E esse material deve ser estudado. Um exemplo, 40 anos das regiões metropolitanas do nosso país. É coisa muito nova isso, tá bom? Então, como vimos na matéria, foi sancionado no dia 13 de janeiro, início de 2015, pela nossa presidente, o Estatuto da Metrópole. Você tem que dominar isso, Estatuto da Metrópole, principalmente para aquelas regiões metropolitanas, para aqueles municípios que fazem parte da região metropolitana ou os municípios que pretendem ingressar em uma. O Estatuto da Metrópole, concurseira, estabelece o seguinte: diretrizes e gerais, para quê? Para o planejamento, para a gestão que tanto falta em nosso país, e também a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e também em aglomerados que ainda não se configurou pelas regras como uma região metropolitana. Quem tem que fazer isso? As instituições do Estado, que vai desde a instituição do município, do prefeito, governador e, claro, para o presidente da República. Esse estatuto tem o objetivo de reorganizar. Não sei se essa palavra está certa aí, reorganizar, porque eu argumentei com você lá no início que nós nunca tivemos uma organização, nunca tivemos um planejamento. No mínimo isso vem para tentar organizar o quê? Os centros urbanos, que em nosso país é um caos. Tanto que eu estou tirando isso, basta ver quando nós temos uma breve enchente.
tá? Uma breve chuva que causa a enchente. Mas a chuva sempre teve aquela mesma quantidade de água. O problema aconteceu quando o gestor público, ao contratar uma empreiteira, que está na moda falar mal das empreiteiras, né, não colocou o manilhamento certo, o engenheiro errou, ou ele teve má fé na hora de diminuir essa bitola da manilha, a qual não suportou aquela água. Automaticamente, você e eu temos responsabilidades quando não damos destino correto aos resíduos sólidos. Já foi um tema específico também, dentro da prova Atualidades, trabalhar a ideia dos resíduos sólidos. Veja só, a lei estabelece, essa lei do Estatuto das Metrópoles, estabelece um prazo, vamos lá, grava isso comigo hoje, tá? De 3 anos para que os estados e os municípios, enfim, se organizem como uma instituição e criem mecanismos que favoreçam a gestão plena e integrada e também de forma participativa da área que compõe a região metropolitana. Vamos lá, faz uma conta comigo. Lembra que do lixo eu argumentei aqui que não funcionou? Os municípios não cumpriram a regra? Então lá, janeiro de 2015. Em janeiro de 2016, completará 1 ano. Depois, em janeiro de 2018, 2. E assim por diante, vai completar 3 anos. Temos que ficar atento, os municípios precisam cumprir essas regras. Está começando isso no meio de uma gestão, certo? Os prefeitos que hoje estão no poder estão no meio de uma gestão. E eles vão entregar isso para que o próximo prefeito continue. Se faz necessário que a população cobre, que eu venhamos a cobrar. Automaticamente é bem provável que as bancas que formulam questões para os concursos em nosso país, de posse dessas informações, tomem bastante cuidado e até para ajudar a divulgar toda esta ideia. Esse estatuto tem que sair do papel. Efetivamente, ele precisa ser implantado de forma coordenada e também de acordo com a vocação dos municípios. Pensa comigo, como assim falar em vocação de município? Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Belém, Manaus, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, estamos falando aí de metrópoles. Ao redor dessas metrópoles existem diversos municípios, cada um tem uma função. O que não pode continuar acontecendo é apenas o município ser dormitório. Por quê? O cara sai de manhã, vai trabalhar no outro município, volta à tarde para o seu, onde ele vai dormir, vai passar ali algumas horas, vai retornar para o outro município. Mas quando ele retorna à tarde, ele quer encontrar lá calçada, efetivo policial, escola. Não tem, porque onde ele mora não arrecada tributos porque ele gasta no outro. Pense, os municípios dormitórios arrecadam menos do que aquele município que atrai o trabalhador. Então precisa ser organizado de uma maneira aí bastante articulada a região metropolitana. Aquele município polo, o atrator, que ele ajude os outros a se desenvolverem. Automaticamente que eles possam fazer planejamentos. Por exemplo, o lixo que eu falei anteriormente, água, questão do transporte. Exemplo, onde vamos colocar os resíduos sólidos? Isso é um problema, porque ninguém quer o resíduo sólido. Ninguém quer. Mas é gerado. Como é que faz com o transporte para que ele seja integrado? Como é que faz com a água? Nenhuma das capitais, eu já afirmei mais de uma vez, tem água. Nenhuma. Tem água suficiente para toda a sua população. Então tem que ser planejado tudo isso para que possa se organizar nesse sentido. Veja só, é importante que todos os municípios, então, formalizem esse projeto do Estatuto, não das cidades, o Estatuto das metrópoles, das regiões metropolitanas, isso seja formalizado e a população venha a participar efetivamente. Venha a existir, automaticamente vem incentivo do governo federal,
porque existe isso, esse incentivo do governo federal pode ser aplicado na região metropolitana, desde que exista um projeto. Uma das coisas que gera muito problema em nosso país, a falta de um projeto, a falta de conhecimento dentro da prefeitura para elaborar o projeto de forma integrada entre os municípios e, a partir disso, ter uma aplicação para transporte, para a água, para a questão dos resíduos, para a questão da segurança, coisas básicas do nosso dia a dia. Questão do ensino, por exemplo, 5 ou 6 municípios se reunirem para fazer uma universidade pública relacionada aos municípios, para que eles não precisem, para que a população daquela área precise ir para uma região distante, gastar em uma outra metrópole. Gasta aqui. Então a gente se organiza para que esse povo fique aqui e automaticamente ajude a desenvolver toda a região. Tá bom? Deixa eu mostrar para você mais alguns slides, a gente já vai se encaminhando para o final. Acompanhe comigo o seguinte ali, ó, que eu peguei lá daquela página que eu mostrei antes para você da Gazeta do Povo. Diretrizes. Então, sancionado no dia 13 de janeiro, a lei número 13.089, 2015, estabelece o quê? Diretrizes gerais para o planejamento e gestão e execução de políticas públicas compartilhadas. O compartilhado aqui é importante que você visualize. Onde? Nas regiões metropolitanas. Então vai ter que se transformar numa RM. Outro grande problema, o Brasil não sabe direito, abre aspas, aí, o que é uma região metropolitana. Aqui no Paraná agora inventaram mais 3 regiões metropolitanas, mas não tem integração entre esses municípios. Só porque um ou outro acaba se transformando polo para alguns ao seu redor, não se configurou ainda uma região metropolitana. Volta lá, Reginaldo, por favor. Então, região metropolitana, espaço urbano, grava isso, por favor. Que tenha uma continuidade territorial, tem que ter continuidade, não pode ter uma separação. Que em razão de sua população e relevância política e socioeconômica tenha influência. De que forma? Nacional sobre a capital regional. Vamos aí pensar em Porto Alegre, a capital regional, Curitiba, a capital regional, São Paulo, que daí é uma capital... São Paulo já é uma capital mundial, não é nem regional. São Paulo ela faz parte daquelas metrópoles que têm influência no mundo. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem uma influência nacional e assim por diante. Você tem que ver se aquela cidade consegue ser um atrativo para todo o país. O próximo, Reginaldo, por favor. Eu citei anteriormente lá aglomeração urbana. Segundo a lei, isso aqui não é invenção minha, tá? Tá naquele texto que eu mostrei para você naquele PDF do IPEA anteriormente, ó. Aglomeração urbana nada mais é do que uma unidade territorial constituída pelo agrupamento de municípios limítrofes. Uma boa parte no Brasil não é região metropolitana, não passa de um aglomerado que se integram e compartilham funções. Não é necessário que exerça influência regional. Então, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, você e eu como cidadão, devemos sim saber essas coisas, porque a nossa vida acontece aí. A nossa vida acontece na cidade, não é em Brasília, não é relacionado ao governo federal. A nossa vida acontece na cidade. Quando aprendermos isso, talvez saibamos escolher melhor os nossos vereadores e, é claro, o nosso prefeito. Pessoal, encerramos aqui, mas esse é a Prova Atualidade. Grande abraço para você e a gente se vê na próxima. Até lá!